Tamo junto aqui. A gente vai falar sobre o que aconteceu na semana, mas sempre com aquela ideia, né, que eu acabei de dizer. A gente olha semana a semana, mas nosso objetivo é longo prazo. É que é legal, né? A gente ir acompanhando como as coisas vêm acontecendo. Essa última semana, finalmente, uma semana mais positiva, né? E vocês vão ver, se já não tem acompanhado aqui conosco, que quando o Martins entra falando que a curva deu uma melhoradinha, uma fechadinha daqui de leve, a gente não acha ou não pode afirmar que seja uma mudança de tendência, normalmente o que a gente vai ver é que a bolsa também deu uma melhoradinha, né? Então, geralmente essas coisas andam juntas. Por quê? Porque numa percepção de risco maior, a curva de juros ela aumenta, ela empina, e com isso o retorno exigido pelo investidor que vai comprar ações também aumenta. Se o retorno exigido aumenta e as empresas estão lá gerando dividendos e fluxos de caixa, para o investidor ter mais retorno, a única forma é ele querer pagar mais barato nas ações, ele não estar disposto a comprar as ações no preço que estava antes. E é por isso que as ações elas caem de preço, entendeu? Então, quando a curva de juros sobe, as ações caem de preço. Quando a curva de juros cai, normalmente as ações sobem de preço. Então, é exatamente o inverso. E foi o que aconteceu na última semana, uma leve queda na curva de juros, como o Martins mostrou para a gente teve uma alta até que significativa na bolsa. Isso também foi um pouco turbinado com os dados de recuperação da economia americana. Recuperação na economia americana acaba tendo dois efeitos. Um primeiro efeito é uma maior confiança de que a economia mundial vai se recuperar forte e vai adotar um passo de crescimento alto. Por outro lado, isso nos leva a crer que o Fed, né, o Banco Central Norte-Americano, pode ter políticas contracionistas aí para segurar essa economia e, portanto, aumentando a taxa lá, a taxa de juros lá, leva os recursos de países emergentes para os Estados Unidos. Mas no net, né, no global, o que parece que aconteceu é que o mercado mais se animou do que qualquer coisa. O setor imobiliário, a gente vem cantando essa bola, né? E se preparem para ver o setor imobiliário ter bons resultados aí nos próximos tempos, comparativamente aos demais setores, porque é um setor que está muito descontado. Então, já na semana passada, a gente teve essa alta aí de 9% desse índice do setor imobiliário, que são as ações das empresas do setor imobiliário. A gente teve as small caps dando uma recuperadinha aí 6%, né? Empresas de consumo em 5,9%. Setor bancário 2,9%, a gente vê boas perspectivas nos próximos meses para o setor bancário, não porque a gente acredite no setor bancário no longo prazo, não. A gente acha que é um setor em transformação e que os grandes bancos andaram perdendo passo aí em relação ao que vem acontecendo, a toda a transformação que vem acontecendo. Entretanto, essa alta nos juros gera naturalmente, de forma muito fácil e tranquila, um aumento muito forte nas receitas financeiras dos bancos. Então, a gente acredita que no curto prazo a gente pode ter um repique positivo do setor financeiro. E assim vai, né? O Ibov ficou aí numa alta de 1,3% nessa semana que passou. As commodities foram um destaque negativo, caindo 4,5%, e MAT é um índice que congrega empresas de commodities, né? Vale, CSN, Usiminas, Suzano e assim por diante. Muito bom. Quando a gente olha o acumulado no ano, quem se salva são os BDRs e o índice do setor industrial e só. Todo o resto está no negativo. Isso é motivo para desespero? De jeito nenhum. A gente volta a falar, a gente olha a longo prazo, gente. A gente não dá recomendações específicas aqui, mas entra lá no site da iPlan, faz o seu suitability, que a gente faz indicações, e quando a gente coloca renda variável na carteira, a gente está olhando um horizonte aí de pelo menos 5 anos. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o índice Bovespa até o final do ano, até o meio do ano que vem, até o final do ano que vem, não sabe, né? Quem disser que sabe é um baita de um mentiroso, sem vergonha, crápula. Não, tô zoando, mas enfim, não é tudo isso. Mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. O Martins acabou de mostrar os caras aí de casas com boa reputação estavam dizendo no meio do ano que esse Bovespa deveria bater 152 mil pontos. Cadê, sem vergonha, os 152 mil pontos? 152 mil pontos do seu nariz. Não dá para prever essas coisas. O que dá para prever é que se a gente comprar boas empresas
a um preço convidativo, no longo prazo, 5 anos, a gente vai ganhar um bom dinheiro, a gente vai fazer o nosso capital multiplicar. Então a gente está aí justamente para ajudar você nisso. Entra lá no nosso site iplan.com.br, a gente vai entrar em contato com você, vai olhar os seus planos, o seu horizonte, o seu perfil de investidor e vai montar uma carteira adequada para você. Legal? Então quando a gente olha aqui, deixa eu só pegar meu apontador laser, olha lá que bonito. Quando a gente olha aqui, pô, a gente fica meio nesse desespero com ações, tal, a coisa não tá mil maravilhas, mas, mano, olha só, a gente teve mais de 25, alguma coisa entre 27 e 28% ao ano de retorno nas empresas do setor de commodities, né? Empresas de materiais básicos, nos últimos 5 anos. Pô, nós estamos falando aqui de uma alta no período de mais de 150%. Então, se você tinha um capital aí de 100 mil reais investido, isso virou 250 mil reais. É um baita de um retorno no longo prazo. A gente tem que olhar a longo prazo. E você vê que quase todos os índices tiveram essa boa performance. Setor elétrico acima de 15%, small caps quase aí 17 e poucos por cento, próprio Ibovespa 13, 14%, enfim. É isso que a gente tem que olhar, a gente olha o longo prazo, e eu garanto para vocês que as nossas carteiras, as carteiras que a gente indica, os fundos de ações que a gente indica, eles têm tido uma performance superior a esses índices porque são empresas e gestores diferenciados. Legal? Lembra que eu falei de Energia Brasil, né, na call da semana passada? E é interessante, né, porque a gente tem um índice, que é o índice preço-lucro. O índice preço-lucro é isso que vocês estão vendo aqui em laranjinha, né? Então ele mostra por quantos lucros atuais a empresa é negociada. E a gente vê que Energia Brasil, olha só, ele é uma empresa que vem tendo um crescimento forte no lucro, né? E o preço não vem acompanhando. Por quê? Porque a gente tem essa curva aqui sendo decrescente. Então, ela era negociada no ano passado a 6,5 vezes o seu lucro, ela é negociada atualmente a 5,8 vezes o seu lucro. Então, esse é um exemplo de empresa que a gente vê bastante valor, não é uma indicação de compra, depende do seu perfil e tal, mas a gente entende que tem bastante valor e está um preço descontado. Por isso que eu digo, a gente busca boas empresas negociadas a um preço descontado. Saiu o resultado da Arezzo, né, recentemente, né? A Arezzo é uma baita de uma empresa, mas é uma empresa que tem uma característica diferente, até pelo seu setor, né? Olha só que interessante. Isso aqui é sempre segundo trimestre. Saiu lá em 2017, no segundo tri de 2017, esse lucro. Aí em 2018 esse lucro aqui caiu um pouquinho, meio estabilizado em 2019, patinando, aí vem 2020, uma draga, né? Pandemia, quem que vai comprar sandália? Mulherada não precisa de sandália, não, fica de Crocs em casa, né? Então a gente tem uma queda muito forte nas vendas da Arezzo, todo o setor de vestuário aí sofreu lá um pouquinho essa pandemia. E agora uma baita recuperação em 2021. Quando a gente olha terceiro tri, a recuperação continua. Então esses lucros vão voltando não só à normalidade, mas quando a gente compara com anterior à pandemia, esses lucros sobem fortemente. E aí olha o comportamento que a gente tem nesse índice preço-lucro, que era na casa de 29, 30, né, lá atrás, e depois acabou se reduzindo porque a empresa não teve um crescimento dos lucros como se esperava. Aqui uma boa perspectiva volta a acontecer, e olha o que acontece na pandemia. A empresa passa a ser negociada a 135 vezes o seu lucro. Por quê? Porque na pandemia houve uma grande queda no lucro da empresa. Mas o mercado olhou aquilo como algo anormal, não havia motivo para o preço derreter tanto quanto caiu o seu lucro. Então, esse valor aqui, ele era um valor de pouca significância. O mercado passou a olhar pouco, está 135 vezes esse lucro, mas é um lucro irreal. E de fato, o mercado estava correto, porque a gente tem a recuperação, aliás, não só a recuperação do lucro, mas talvez o resultado daquele represamento de vendas. Mulherada voltou a trabalhar, né? Saiu lá do home office e vai lá para a empresa, precisa comprar agora 4 pares de sandália, tá certo? Eu brinco com a mulherada, porque a Arezzo tem um foco muito claro no público feminino. Então a gente teve esse crescimento forte aqui no lucro por ação,
quando a gente compara preço com o lucro, a gente volta aos valores anteriores, aqui de 23, 24, até um pouquinho baixo por conta do risco que se vê no mercado acionário hoje, risco político e assim por diante. Então esse é o funcionamento do índice preço-lucro, não dá para olhar cegamente, a gente tem que entender por que houve esse repique para cá e por que agora volta a estabilidade, né? E ainda falando nessa questão dos lucros, a gente tem acompanhado muito de perto a divulgação dos lucros das empresas, e das que divulgaram já o lucro do terceiro TRI, a gente tem um resultado muito interessante. Então, o lucro cresceu 139% em relação ao segundo TRI. Tudo bem, desculpa, em relação ao terceiro TRI de 2020. Tudo bem, a gente sabe que o terceiro TRI de 2020 era uma época de pandemia, de depressão, que estava tudo lá embaixo. Entretanto, esse crescimento de 139% tem nos trazido a patamares superiores a antes da pandemia. E é isso que é uma luz no final do túnel para quem investe em ações e para quem está querendo entrar no mercado acionário. A gente vê um risco grande, uma volatilidade aí que vai acontecer e vai continuar até a eleição, mas a gente vê lucros corporativos muito fortes, né? E tendo lucros corporativos muito fortes, grandes são as possibilidades de a gente ter empresas aí que vão entregar um resultado muito bom no longo prazo. Legal? A questão é, esses lucros vão continuar agora que a gente tem uma taxa de juros mais alta, uma política contracionista por parte do Banco Central, por parte do Conselho Monetário Nacional, é que isso vai se acomodar. Eu acho que não vai tão bem como os otimistas pensariam, mas também não vai mal como o mercado tem precificado. Ou seja, a gente tem boas alternativas na bolsa para comprar e ter lucro legal nos próximos 5 anos. Em relação a isso, da parte de contração monetária do Banco Central, né, já tem algumas pessoas ventilando aí a possibilidade de uma recessão técnica no ano que vem, né? Isso influencia a parte de crescimento do país. Então, muitas casas aí revisaram aí o que tinha de crescimento para 2022. E algumas pessoas, alguns analistas, né, o que é uma recessão técnica? Seriam 2 trimestres seguidos em que a economia se contrai, né? Essa taxa de juros mais alta. A ideia não é fazer a economia se contrair, mas ela tem esse efeito quase que secundário. Não vou te chamar de secundário, porque ele também não é primário, está ali no meio, 1,5, né? Mas, então, pode ser que a parte de mercado acionário, né, a gente tem que olhar realmente cada vez mais a fundo para cada empresa, né? Porque existem empresas que podem se sair bem num cenário desse, né? Então, em períodos de contração, elas conseguem, às vezes, ou até de inflação, né, elas conseguem repassar essa inflação num produto, dependendo de qual for a empresa. Então, tem que realmente conseguir fazer essas escolhas bem feitas, porque é possível ainda assim, né, encontrar boas oportunidades, como você tem falado, só que tem que entender um pouquinho de tudo que está acontecendo. E veja que não é só da bolsa, das ações, né? O cenário que influencia inicialmente na renda fixa, que é o que a gente está sempre falando de taxa Selic, Banco Central, macro e crescimento, também, né, leva para a parte da bolsa, porque quer queira, quer não, é o crescimento do país, né? É isso aí. Você tocou num ponto muito importante, né? Que não adianta, não tem muito como brigar com a tendência. A gente busca ativos descontados, mas se são ativos que vão sofrer nos próximos 2, 3 anos, mesmo que eles estejam descontados, a gente segura o pé, a gente não vai neles. Então, um caso muito claro são as commodities que a gente vê hoje bastante sobreprecificadas, né? A gente vê lucros muito bons, as empresas reportando lucros muito bons, mas a gente não acredita que isso é sustentável no longo prazo, porque o preço das commodities já vem numa tendência de queda, vão cair, o lucro dessas empresas vai cair bastante e o mercado já tem precificado isso. Por outro lado, a gente vê os bancos, que não é um setor que me agrada muito atualmente, né? Eu já tenho falado isso várias vezes, eu acho que os grandes bancos perderam muito timing aí, têm perdido muito espaço para os novos modelos de bancos digitais, XP, BTG e assim por diante. Nubank, né, vai distribuir BDR. Os caras estão voando e eu acho que os grandes bancos fizeram vista grossa, acharam que era um movimento tranquilo, que a gente é grande, não sei o quê, mas depois a gente compra não sei quem, fica tudo certo, e não foi bem assim a coisa. Entretanto, a gente tem esse movimento de alta de taxa de juros, que banco para ganhar dinheiro com isso não precisa fazer esforço nenhum, né?
Então, isso deve trazer bons resultados aí para os bancos, isso deve impactar o preço das ações. Entretanto, no longo prazo, não é um call que a gente tem indicado, a gente não acredita ser um call interessante. Mas, gente, a conversa tá muito boa, assim, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando sobre isso. Se você quer saber mais, entra lá no site da Eplan, procura a gente, que a gente vai te ajudar a montar uma carteira, né? A gente tá montando o nosso modelo educacional também dentro da Eplan, então você consegue, né, fazer cursos conosco de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, como escolher os melhores fundos, como cuidar do seu recurso, né? E é legal, acho que uma coisa que é interessante, né, Martins? Não sei o que você acha, mas a gente orienta o pessoal como se fazem as carteiras adequadas aos perfis, mas também o nosso objetivo é empoderar esse povo, né? Que as pessoas, que os investidores, eles comecem a ter as condições de eles tomarem as decisões. A gente está sempre aí para dar a nossa orientação, mas é legal você tomar o controle da sua vida financeira, do crescimento do seu patrimônio, né? Com certeza, né? Acho que todo mundo acaba querendo fazer isso, só que aí pula um dos passos e esquece da tutela, esquece que precisa de ajuda, né? Porque realmente tem muita informação, mas também tem muita besteira aí na internet, e aí acaba pulando essa parte, né, de ter essa assessoria que é super importante, né? Quer queira, quer não, contar com pessoas que já viveram mais esse mercado, principalmente de não cair nas armadilhas, né, que ele prega pra gente. E ter ali, pelo menos, para poder ajudar, se a pessoa quiser ir autônoma, tudo bem. E tem aquelas que também não tem tempo, né? Então, precisam realmente mais ainda dessa ajuda, e aí a gente está aqui para isso. É isso aí, obrigado, gente, pelos que estiveram aqui conosco, pelos que vão assistir ainda mais para frente. Valeu, Martins, grande abraço aí, vamos que vamos. Valeu, um abraço. Abraço, tchau, tchau.